Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do horário que você esteja nos assistindo. Bom, bem-vindo ao nosso podcast Café com Justiça, eu sou o host Robson Luiz e aqui parece que cenário novo, casa nova, na realidade não é isso, estamos de volta, o bom filho a casa torna. Então eu queria agradecer a Rede Fox TV por essa collab aqui com o podcast Café com Justiça, parabenizar todo o time da diretoria e também do operacional, que são vocês que fazem acontecer. Bom, nosso bate-papo de hoje é interessantíssimo nesse retorno. O direito não pode ser neutro diante de algumas transformações sociais. Então ele tem que responder, ele tem que regular e ele não pode, se calar, ele não pode se omitir. Hoje não é sobre lados o debate. Hoje é um debate cultural com conhecimento em relação à diversidade sexual e gênero. E para isso, nada melhor do que o presidente da comissão. Uma pessoa que tem uma perspectiva institucional real e advogado também dessa comissão. Seja muito bem-vindo, meu amigo, Dr. Zadok. Muito bom ter aqui, viu? Querido. Obrigado Seja pelo muito convite, viu? Os cafezinhos, a sementinha. Bom, doutor, toma café? Com certeza, acho que esse vai ser o meu primeiro do dia. Muito bom. Cafezinho é sempre bom para falar sobre acordar. Justiça, direitos fundamentais, garantias e deveres, a gente precisa de um bom café. Ativar os sistemas receptores. Fala pra gente quem é Zadok Martins Cardoso antes de se tornar advogado e presidente dessa comissão que nós vamos abordar aqui hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, um símbolo. Vamos bater leque para começar falando sobre mim, Legal. Sobre a profissão e sobre o presidente, né? Quem é Zadok Cardoso? Essa é uma pergunta que eu tenho procurado resolver, entender e compreender na terapia. Acho que a gente passa por processos de autoconhecimento para a gente responder essa pergunta. Então, quem é Zadok Cardoso? Acho que é um menino de sonhos que veio do interior da Bahia para São Paulo com diversos sonhos e diversos pensamentos e projeções de mudança de mundo e que hoje está podendo viver essa realidade, esse sonho que foi pensado dentro ali da atuação profissional, dentro da atuação institucional, porque acho que o reflexo do conjunto Zadok, profissional e presidente se une numa figura só. Perfeito. Você é advogado, certo? Sim, sim. Mas também representa uma pauta cultural. Onde termina o profissional e onde começa o ativista? E essa pergunta é boa, né? Como diz o meu professor de Economia Comportamental e Tomada de Decisão da FGV, que acho que foi uma coisa que eu aprendi bastante esse ano, que tem personalidades que você não consegue separar, né? Então o ativista e o profissional é a mesma pessoa e ele atua em conjunto, né? Quando fala de atuação institucional e de atuação profissional. Porque no fragmento da personalidade a gente não consegue deixar a outra pessoa de lado. Eles andam juntos. Então a atuação profissional ela está com um pouco de militância e a atuação de militante também há um pouco do profissional. Porque a gente precisa dessas duas ligações para conseguir ser a essência, a integridade, né? A unidade profissional e pessoal. Fala um pouquinho pra gente sobre cultura care. Eu sou totalmente ignorante. O que é a cultura care, identidade, ruptura de padrões? Explica pra gente, por gentileza, pro nosso público que nos assiste. Eu acho que tem muita gente assim como eu, carente de informação e nada melhor do que o doutor aí para poder esclarecer. Vamos lá. É cultura queer. Né? Queer, ó, já pronunciei errado. Vamos lá, cultura queer. Toma, já toma. Toda vez isso aí eu vou tomar uma cara. Esse nome é um nome em inglês e a gente trata da cultura queer quando a gente vai falar sobre cultura LGBT a nível mundial. Né? Então, nós importamos muitas pautas que são americanas porque o Estado brasileiro ele foi forjado dentro dessa referência, acho que não só o Estado brasileiro, mas todo o Ocidente, né, foi forjado com esse farol do mundo que os Estados Unidos tentou
colocar pra gente. Então a gente bebe de muitas fontes e a cultura queer é uma delas. Então, quando a gente fala de cultura queer a nível ocidental, a gente pensa nessa importação de cultura, importação de pauta, importação de identidade. Então, o que a gente enxerga de cultura queer no Brasil é o mesmo que a gente vai enxergar nos Estados Unidos, na Europa. Então, a gente fala de símbolos, de bandeiras, de representatividade, de gostos musicais, de estilo musical que pertence muito à comunidade, e aí a gente vai observar a singularidade em cada país, em cada região. Então tudo isso é cultura queer. Então o leque, o bater leque é da cultura queer. Então é um produto de cultura da população LGBT, e aí a gente tem as danças, tem o Vogue, que foi muito popularizado pela Madonna nos anos 80, anos 80 e começo dos anos 90, então tudo isso é cultura queer. Então é o que essa comunidade dialoga a nível ocidental. Então você vai ver esse bater leque aqui no Brasil e fora do Brasil em todo o contexto populacional LGBT. Entendi. Bom, é que é tanta terminologia assim, com a evolução social, que a gente às vezes se confunde ou realmente desconhece, que é o meu caso, como eu mencionei. Na realidade, em relação ao incômodo quanto à diversidade, o que o doutor acredita? Quem tem medo e exatamente do quê? Quem tem medo e exatamente do quê? Eu enxergo que a sociedade brasileira, eu acho que a sociedade como um todo, tem um conceito e uma percepção do que é diversidade, né? Então, essa construção de diversidade no processo sociológico foi muito atrelado à diversidade sexual. Então, quando a gente vê programas de diversidade nas empresas, tem sempre uma bandeira do arco-íris que remete à população LGBT. Então, isso criou uma resistência numa sociedade de entender o que é a diversidade como um todo. Quando a gente olha para a natureza, olha para a construção científica, a gente enxerga que na natureza nada é igual. Então, as espécies elas são diferentes, as árvores elas são diferentes, as folhas das árvores são diferentes. E aí a gente consegue olhar para a natureza e falar, nossa, que diversidade de plantas, que diversidade de árvores, que diversidade de espécies de peixes. Mas quando a gente olha para a sociedade, a gente não consegue enxergar a sociedade com essa diversidade. Porque a gente foi construído dentro de um modelo, de um padrão. Então, é o padrão heteronormativo que determina como a sociedade ela vai se construir, ela vai se relacionar. Então, um corpo dissidente dentro da sociedade não é compreendido como um corpo dissidente, não é compreendido como diverso. Ele é compreendido como algo que está fora da norma. Então, quando fala-se sobre diversidade, não se enxerga as outras camadas, né? Que a gente está falando sobre pessoa com deficiência, pessoas surdas, pessoas pretas, a inclusão das mulheres nos programas de diversidade. Então, tudo isso está relacionado à diversidade. E a diversidade sexual, ela é só um recorte dentro dessa camada. Então, eu posso ter uma pessoa PCD que tem uma orientação sexual diferente da norma, que ela não é heterossexual. Eu posso ter uma pessoa surda que não segue um padrão normativo de orientação sexual da heteronormatividade. Então, a diversidade sexual ela é um campo de estudo dentro dessa construção social onde se impõe a heteronormatividade como uma única regra. E aí eu não consigo enxergar a diversidade que está presente na sociedade. A diversidade de corpos, de raça, de gênero, de orientação sexual. Dentro desse escopo, você acredita que o Brasil ele é mais conservador ou mais contraditório? Depende. Eu enxergo que o Brasil ele é conservador porque o nosso país, dentro desse processo de colonização, ele recebeu muita influência europeia e essa influência europeia ela perpassa um estado religioso que faz com que a sociedade fique conservadora. E de alguns anos para cá, nós estamos vendo um avanço na política
pelas pessoas evangélicas que estão assumindo os espaços de poder, e aí as instituições têm ficado mais conservadoras quando nós vamos olhar as políticas de diversidade. E aí entra o ponto que eu falei para você. Algumas pessoas da sociedade, e quando a gente fala sociedade barra Congresso Nacional, quem está ali pensando e articulando direito e poder, eles têm essa visão conservadora. Então aqui não vamos falar sobre diversidade. E isso afeta a construção de política pública para redução das violências, para equidade de gênero, porque entende-se diversidade como algo que é estritamente sexual, que está relacionado à diversidade sexual e de gênero, mas não como a sociedade como um todo diversa, porque nós somos diferentes. E a própria cultura brasileira já traz essa diversidade na cultura. Então isso, podemos enxergar que a sociedade ainda é conservadora, mas ela está mudando à medida que novas gerações vão pensando essas estruturas sociais. Você acredita que essa representatividade, ela muda a mentalidade ou fura bolhas? Eu enxergo... eu cria bolhas. Essa pergunta ela pode ser respondida com um olhar político, né? Porque de alguns anos para cá, nós estamos debatendo sobre identitarismo. E o que seria isso? Esse fenômeno da necessidade de representatividade. E isso tem um impacto social e um impacto empresarial, de mercado muito grande. Né? Porque quando a gente fala sobre identitarismo, políticas identitárias, nós observamos empresas que investem milhões em políticas de identidade, né? Políticas identitárias. Então, são políticas que estão voltadas ali para enfrentamento à violência de gênero, à violência de raça, dentro das empresas, e que têm um identitarismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê outro identitarismo, que é o identitarismo conservador. Né? Então, quando a gente olha para o cenário político, a gente vê o identitarismo de representatividade. Então, preciso ter pessoas pretas no local de poder, preciso ter pessoas LGBTs no local de poder, preciso ter mulheres no local de poder, preciso ter mulheres negras em espaços de poder. Então, isso é uma representatividade positiva. Porque, à medida que a gente vê essa mudança social dentro das estruturas de poder, a sociedade passa a enxergar que é possível estar naquele lugar. Então, quando a gente vem de corpos dissidentes, que são corpos que não se encaixam nesse modelo tradicional, não é branco, não é hétero, está ali dentro das suas condições físicas e mentais aceitável para a sociedade, a gente enxerga que esta mudança ela foi positiva para a sociedade porque começou a falar sobre isso e a ter espaços de representatividade. Então, a construção do direito, a construção da psicologia, da saúde, ela passou a ser diferente. Porque a gente passou a olhar a necessidade de representatividade dessas pessoas e aí trazendo a política identitária. Só que, por um outro lado, quando a gente fala de uma sociedade conservadora, eles também estão buscando a representatividade. Então, precisa de um evangélico na bancada? E isso é uma representatividade. Eu vou utilizar a Bíblia como única ferramenta de estruturação de Estado? Então, isso é uma representatividade. Então, é um caminho onde você enxerga a positividade de uma representatividade, mas dentro de questões de direitos humanos e políticas sociais, uma política identitária que vai ao desencontro dessas políticas de direitos humanos que avança dentro da sociedade, ela não é eficiente, porque eu dialogo e flerto com violências que minimiza e diminui a luta e a força desses grupos que quer construir uma sociedade igualitária. Você acredita que ocorre um exagero em relação à militância ou uma ameaça em relação a essa narrativa? Bom, eu vou ser diplomático. Eu enxergo que sempre há um exagero dos dois lados. É por isso que a gente tem pontos da extrema esquerda e da extrema direita. Dentro das relações diplomáticas, a gente busca o quê? O caminho do meio. O que seria esse caminho do meio que as pessoas enxergam hoje? E o centro. Então, o centro seria esse caminho do meio, embora as ações elas não condizem
com a centralidade dessa palavra, né? Então, eu enxergo que... Volta a pergunta aí, porque eu acho que eu já perdi o... A pergunta é se você acredita que existe exagero na militância ou isso é uma narrativa de quem se sente ameaçado? Sim, sim, aí sim. Eu acredito que há sim exagero na militância, porque esse lado do extremo, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, elas estão... o olhar do exagero, ela traz um lugar de que ou a sociedade ela vai ser toda conservadora, ou a sociedade ela vai ser toda liberal. E esse ponto, nós ainda, enquanto sociedade, a gente ainda não conseguiu encontrar esse limite, né? Em que vamos conviver pacificamente, respeitando todas as culturas. Por quê? A cultura, ela é um registro de um povo no tempo. Então, eu olho para o passado, hoje, no presente, nós olhamos para o passado e vemos um registro de cultura e falamos, isso aqui tá em desacordo com essa sociedade de hoje. Então, eu tendo a dizer, olha como eles viviam, olha como eles faziam, olha como nós avançamos. E quando a gente passa por ponto extremo, a gente começa a entrar em pautas que elas são polêmicas, elas não se aplicam à realidade material que nós estamos hoje quando a gente fala, por exemplo, de pós-modernidade, onde você tem diversas narrativas para explicar uma única coisa, e não tem uma narrativa que ganhou. A gente está em disputa nessa pós-modernidade. Então, se eu olho muito para os pontos da extrema esquerda e olho muito para os pontos políticos da extrema direita, esses pontos eles não convergem, eles não se conversam. E como você vai encontrar a equidade para que haja uma convivência pacífica na sociedade? E aí entra o ponto. Precisamos enxergar sobre respeito, sobre paz, sobre justiça, sobre dignidade, sobre tudo isso que a diplomacia ensina pra gente. Se o ponto da extrema esquerda não está falando sobre isso, então precisamos olhar. Se o ponto da extrema direita, da visão da extrema direita não está falando sobre isso, então precisamos observar. Porque no fundo, alguém vai ser prejudicado. Alguma camada, alguma minoria, alguma estrutura social, ela será prejudicada. Pegando um gancho em relação à evolução da sociedade que você mencionou, as famílias tradicionais, você acredita que elas estão em crise ou apenas evoluindo? Vamos lá. Acho que para explicar, responder essa pergunta, a gente precisa olhar um pouco sobre a construção do direito, porque isso é extremamente importante num cenário onde nós estamos discutindo a reforma do Código de Processo Civil. Inclusive, esse foi até um assunto que eu estava conversando com a minha terapeuta agora de manhã, antes de vir para cá, que eu estava falando sobre essa construção de família. Os modelos de família que nós conhecemos hoje é um modelo tradicional. Porque é um modelo que foi constituído desde dos modelos que a gente bebe muito dessa fonte do direito romano, quando foi construído isso. Inclusive tem um livro que eu esqueci o nome do autor, mas o livro chama A Luta pelo Direito, né, que fala muito sobre essa construção familiar e como que se construiu o patriarcado há 2, 3 mil anos atrás. Então nós seguimos com esse modelo tradicional de família, que é o modelo de reprodução, que é o que está definido dentro do Código de Processo Civil, e que teve algumas alterações ali de interpretação de jurisprudência, né, ao longo dos anos. Então, quando a gente fala sobre família tradicional, esta família tradicional instituída pelo direito, pelo direito civil e como se constrói a sociedade, ela está em declínio. Declínio por quê? Porque estamos atravessando a pós-modernidade, onde a sociedade começa a questionar, mas família, qual família? E quando a gente fala sobre família tradicional e população LGBT, a população LGBT nasceu numa família tradicional e a história da população LGBT é ser expulso de casa, você não é bem-vindo aqui, e aí essa população procura outro modelo familiar, que não está relacionado às questões sanguíneas, mas afetivas. Tem uma série que chama Pose, que eu vou deixar aqui de recomendação, que fala muito sobre essa história do boom do giro mortal da HIV/AIDS nos anos 80, e fala muito sobre essa construção familiar, né, das pessoas que foram expulsas de casa e que iam para as casas que tinham um nome nessas casas, então eram como se fossem casas de acolhimento, mas estava relacionado à cultura, à arte. Então
uma travesti ou uma drag acolhia essas pessoas que eram expulsas das suas casas, que estavam em local de prostituição, e dava ali um mínimo de assistência e dignidade para que ela conseguisse sair daquela vida e construir uma nova vida. Então aí nasce um novo modelo de família. E aí dentro desse novo modelo de família nasce as formas de relacionamento. Hoje em dia nós já vemos dentro da sociedade uma família poliafetiva. E quando a gente olha para essa família poliafetiva, isso não é uma realidade só da população LGBT. Ela é uma realidade também da população hétero. Quando nós estamos falando de um pai que se vinculou à criança num determinado relacionamento, esse relacionamento entre pai e mãe acaba, entra uma nova pessoa nessa relação e não há uma regulamentação do direito para dizer isso aqui é família. Dentro da reforma do Código Civil, isso não foi abrangido, não foi discutido, né? Então falta essa percepção da sociedade e do Estado na construção de política para definir o que é família. Então, a família tradicional, ela está em ataque, desuso? Sim, porque o que nós enxergamos dentro de uma construção social de modelo de família, ela está extremamente fragilizada quando a gente fala de amor, carinho, proteção, respeito. Aí a gente vai olhar para os índices de violência que as crianças sofrem dentro dessas famílias tradicionais. Então, quando há um olhar da sociedade para pensar sobre família, você fala, peraí, mas família é só sangue? É só isso que define? E aí você vai precisar olhar esses relacionamentos através do afeto e da proteção dessa família e da estrutura dessa criança que está vinculado a uma terceira pessoa, que é talvez o namorado do pai ou da mãe, namorada do pai ou da mãe, que entrou naquela relação familiar, e a proteção dessa criança. Então o direito pensa nisso, mas quando olha para esse lugar da população LGBT, a população LGBT vai formar família. Existe uma família poliafetiva. Não, isso não pode. Isso, embora exista na sociedade, está presente essas relações afetivas, mas não há uma regulamentação do direito para que para que pense nessa estrutura familiar dentro das políticas de formação de Estado, né? Então, como que vai ficar a questão de pensão alimentícia em caso de separação? Como que vai ficar a questão de guarda em caso de separação de uma família poliafetiva? Como que vai proteger a criança nesse lugar? Mas a visão conservadora olha essa família como uma família sexualizada. Então é tudo sobre sexo. Entendi. É essa criança que vai ser violada, esse abuso que não pode sofrer. Quando, na verdade, nós já temos dados suficientes para dizer que os índices de violência são das famílias tradicionais. Os índices de pessoas expulsas fora de casa pela orientação sexual são das famílias tradicionais. Então eu enxergo que ela está em declínio por causa disso. Mas não que a família acabou, não que as pessoas não podem se casar, formar, ter filhos. Mas o modelo institucional, como está dentro da nossa sociedade, ele precisa ser revisado. Ele precisa ser discutido. Você acredita que a sociedade, ela tolera a diversidade ou só finge tolerar? Eu enxergo que a sociedade tolera a diversidade. E também finge tolerar. E aí a gente pode analisar essa resposta de duas formas, né? Vou pegar um gancho, você falou aqui também, né? Mas você acredita que dentro desse escopo ela ameaça valores ou revela fragilidade? Os dois. Ela ameaça valores conservadores, valores tradicionais, e revela também oportunidades. Por que a gente tolera a sociedade ainda tolera? Porque o direito e as construções de legislações que nós temos hoje no Brasil, elas ainda são frágeis em relação à construção de políticas de diversidade e população LGBT. E aí eu falo sobre a questão de diversidade em diversas... Eu enxergo a legislação... A gente tem legislação, mas ela ainda não é uma legislação que há uma fiscalização, porque você precisa de investimento público para aquilo.
investimento público e investimento privado. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, que essa é a minha área de trabalho, eu sou advogado e atuo com consultoria de políticas de diversidade e ESG, né? Que é Environment, Governance Social, que traduzindo aqui para o português, a gente fala sobre política de sustentabilidade, governança e políticas sociais. Essas políticas, elas são um novo modelo de se relacionar dentro do capitalismo. Né? Então, quando empresas adotam políticas de diversidade, políticas de ESG, elas vão se relacionar com outras empresas que também atuam dessa forma. Então, quando eu falo sobre governança, eu estou ali observando quantas pessoas pretas estão no local de liderança, quantas mulheres estão no local de liderança, quantos programas de diversidade existem nessa empresa, né? O que você está fazendo para construir um novo modelo de sociedade. Porque quando eu falo de novo capitalismo, é uma forma mais humana de trazer esse olhar para o capitalismo. Então, resumindo, destruímos tudo. Agora precisamos pensar no novo modelo de sociedade. Precisamos pensar em capital humano, que é o que tem se falado bastante hoje. Isso é tolerável. Porque se eu não tenho uma política de Estado, eu tenho um corte nesses direitos. Então, quando esse pensamento ele está introduzido na sociedade, o indivíduo ele vai olhar essa política com respeito. Então, ele não vai deixar de falar, agora não tem mais, cortou tudo, então não vou te respeitar. Então, ela é aceita, ela já é, em grande parte, tolerada e entendida e compreendida pela sociedade, mas quando a gente fala de cenário de mercado e estrutura de poder, ela é muito frágil. Entendi. E aí, um exemplo disso. Começo de 2025, Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos e corta diversas políticas de diversidade que as empresas têm. Então, Google para de investir, IBM para de investir, vários departamentos que cuidavam desse assunto, eles não existiram mais. Eles deixaram, isso aqui não é prioridade. E aí entra também nas questões de sustentabilidade, né? Porque isso afeta uma camada da população e isso está relacionado às questões de diversidade, porque a gente vai olhar as políticas sociais para essa camada e como que isso se afeta, né? Porque quando a gente fala do macro, quem está bem vai continuar bem. Quem está lutando por direitos tem um prejuízo, um retrocesso nessa construção. Então, a sociedade ainda tolera porque há uma regulamentação estatal para que isso aconteça. Então, hoje, se uma empresa ela não adotar uma política de diversidade, política de ESG, ela perde negócios, ela deixa de expandir o mercado, né? Perfeito. Deixa eu te interromper um pouquinho, vou pegar um gancho aí, principalmente na sua área em relação ao ESG. Doutor, o direito como controle e ferramenta social, você que vive no interior das organizações, trabalhando com o ESG, o que você tem se deparado em relação à prática real? Não do que existe em teoria, porque aqui eu estou correlacionando aqui o índice altíssimo de afastamentos por problemas psicossomáticos, inclusive a NR1 hoje está em alta, mas a teoria é uma coisa, na prática é outra. E a gente vê muito, as coisas acontecendo para inglês ver, ou para não perder determinados clientes, ou apresentar, na realidade, números que não são reais. Qual que é a visão e o que você tem se deparado dentro dessa temática? Eu acredito que deva ser pior ainda quando falamos de problemas psicossomáticos. Muitas dessas políticas, elas são para inglês ver, mas não é regra, né? Muitas delas também são efetivas. Quando a gente fala para inglês ver, a gente traz ali também as questões de mercado, análise econômica. Quando a gente fala sobre as políticas de Greenwash, né, esse modelo Pink Money, que de fato essas são para inglês ver, mas tem muitas empresas sérias que se preocupam com essa construção efetiva do ESG, com a construção efetiva das políticas de diversidade, principalmente quando a gente fala de empresa que pensa a longo prazo, né? Porque pensar no colaborador, pensar na saúde mental do colaborador, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo hoje, é pensar na longevidade dessa empresa.
é pensar no índice de turnover, que é a redução de demissões, e tudo isso afeta a produtividade e o impacto operacional da empresa. Então, quando a gente fala sobre saúde mental e NR1 e pensar na saúde mental através das políticas de ESG, nós estamos falando aqui de um modelo de uma nova forma de se relacionar. O ESG é uma nova forma de se relacionar dentro do capitalismo, onde pensa ali na questão do capital humano. Então, como que você vai preservar esse capital humano? É um pouco contraditório esse capital humano quando você vai olhar para as questões políticas e as agendas da extrema esquerda e fala, não, capital humano não existe, como é que pode ter um capital humano? Humano não é capital. Mas é o termo que é utilizado dentro da governança corporativa para definir essa construção de política. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, principalmente no cenário a nível Brasil, porque a gente precisa trazer essa realidade para esse país, né? Porque, como eu trouxe no começo do podcast, nós bebemos muito da cultura americana. E essa cultura da saúde mental, por muitos anos, ela foi inserida dentro do capitalismo e pelos Estados Unidos como trabalhe enquanto eles dormem, trabalhe até cansar. E nós estamos vendo que o Brasil, ele não segue esse modelo. Quando a gente fala sobre transformação social e de como que nós queremos trabalhar hoje, principalmente no mundo pós-pandemia. Então, o que o mercado está passando hoje de dificuldade? O setor de supermercado, por exemplo, está passando por uma crise absurda, porque não tem mais pessoas para trabalhar. E não é porque não existe pessoa na sociedade para trabalhar, é porque as pessoas hoje não querem trabalhar no modelo que foi oferecido, que é oferecido ainda por um sistema conservador e tradicional de trabalho. Então, o fim da escala 6x1 levantou uma crítica em relação às condições e à hora de trabalho. A gente está falando sobre dignidade entre tempo de trabalho e tempo de lazer. E os modelos que nós adotamos, eles são modelos americanos, em que tinha-se uma sobrecarga de trabalho, horas e horas de trabalho, e quando a gente fala isso a nível Brasil e como que isso está sendo trazido, essas pautas estão sendo trazidas aqui dentro, nós estamos pensando em um novo modelo de trabalho. Então, falar sobre NR1 é pensar de fato na saúde mental do colaborador, mas essa política ela só vai ter efetividade se houver uma fiscalização do Poder Judiciário, se houver uma fiscalização da Justiça do Trabalho, porque nós sabemos que a corrupção é a tônica desse país, né? Então, não adianta nada você ter uma norma regulamentadora e não ter uma fiscalização que proteja a saúde mental dos trabalhadores. E, por outro lado, a gente tem ali um discurso totalmente conservador que diz, mas isso vai prejudicar demais a empresa. Como que a gente vai lidar com essas questões? Porque não entende o que, de fato, isso significa para a produtividade de uma empresa. Né? Então, o meu trabalho é observar exatamente isso. Você, empresário, você quer uma empresa que tenha longevidade? Você quer uma construção de marca? Você quer reduzir a sua folha de pagamento, os seus impostos, as suas ações trabalhistas? Invista no seu colaborador. Busque observar o que essas normas regulamentadoras têm, o que essas políticas de fato elas estão trazendo de produtividade para você crescer na sua empresa. Então aqui, para o pequeno empresário, para o médio empresário e para o grande empresário, todas essas políticas importam. A gente está falando de empresas que investem em milhões para ter uma garantia, uma efetividade dentro dessa pauta e dentro dessa construção de política e sobre a saúde mental do colaborador. Então, investir no colaborador, investir na saúde mental, investir no lazer, investir na satisfação e na felicidade daquela pessoa é você ter produtividade dentro do seu trabalho. E aí a gente muda totalmente o cenário de olhar trabalho até morrer. Nossa, mas você tem que dar graças a Deus que você está trabalhando. Porque olha como o mercado está, olha como o mundo está. Só que quando a gente olha isso para gerações, a geração Z, que é a geração que está entrando no mercado, e hoje a gente está lidando com um conflito geracional, a gente tem esse impacto em onde você observa. Isso é só para inglês ver? Ou isso de fato tem efetividade no mercado? Se você souber alinhar estratégia,
tem muita efetividade no mercado. E aí você vai parar de reclamar da geração Z, que é uma geração que não trabalha, que não quer nada da vida. E aí vem a geração neném também, que nem estuda e nem trabalha. Então, é adequar esse novo modelo de sociedade para o seu negócio, para essa estruturação. E como você redefine a sua marca ao longo do tempo. Isso é inovação, isso é transformação. Então, olhar com esse olhar de que algumas coisas são para inglês ver, até vir a fiscalização e você tomar uma multa milionária e você falar, oh, poderia ter investido. Poderia ter deixado o inglês não ver. Eu acho que o nosso papel, né, dentro do direito também, eu acredito que é educar a sociedade, né, e não apenas reagir a ela, né, quando algo já aconteceu. Pelo menos é o que eu enxergo, né? Porque quem está ali na ponta da lança, na realidade, ele não pode ser considerado somente mais um número, né, para a organização. Ele tem um CPF ali, ele tem uma família, né? E às vezes os empregados eles são tratados como robôs, né? Isso aí tem influenciado demais o afastamento por problemas psicossomáticos. A empresa não quer se responsabilizar, joga para o INSS, não recolhe o que precisa recolher, a pessoa fica pior ainda do que entrou. E isso é extremamente complicado. E eu olho pela perspectiva que você defende, a bandeira deve ser muito pior quando a gente fala sobre a respeito do índice de afastamento, índice altíssimo de tentativas ou até mesmo de suicidas. Então a gente, como sociedade, acho que precisa evoluir demais na prática, não em teoria, não somente ser para inglês ver, e não somente transferir também a responsabilidade para o empregador, é a responsabilidade nossa na sociedade real, e abrir a mente. Pelo menos é isso que eu penso, eu acho que é. É por isso que o S do ESG, ele traz essa questão de responsabilidade social, porque não é só, aí é falando aqui, trazendo um gancho da sua pergunta, de fato não é responsabilidade somente do empregador, é uma responsabilidade social, e o empregador faz parte dessa responsabilidade social. Então é como a empresa e a sociedade dialogam para resolver esse problema. E essa é a essência do ESG. Quando ele é entendido, aplicado e fiscalizado da maneira correta, você tem avanços significativos. É isso que os dados apresentam, né? Então é uma nova forma do capitalismo. Isso é bom? Eu enxergo como positivo, porque eu não enxergo que o capitalismo vai acabar da maneira como algumas pautas trazem sobre isso, né? Seria interessante a gente ter um novo modelo econômico? Seria interessante a gente ter um novo modelo econômico. Mas, como diz, é mais fácil você pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Porque ele sempre vai se renovar e transformar. E o ESG é uma nova forma desse capitalismo. Se ele de fato é efetivo, a gente só vai saber daqui a alguns anos. Eu vejo que o preconceito é muito grande, cara, porque assim, eu trabalhei no chão de fábrica e eu via muita cobrança ali de alguns operários, de algumas pessoas no operacional. A pessoa sofreu um acidente, era mutilado, entrou íntegra para trabalhar e depois, não foi um caso nem dois, eu cansei de tirar a luva da máquina com ponta de dedo, né, do ser humano. E aí a pessoa fica afastada, depois retorna para poder trabalhar, a empresa cumpre o período de estabilidade e depois manda embora o empregado. Eu acho que é extremamente complicado e hoje a gente se depara ainda com diversos tipos de preconceito. É o cara que não tem um braço, o cara que não tem um dedo, é a mulher ou o homem que está acima do peso, né? É o negro. Então, assim, é uma sociedade que eu vejo que precisa evoluir realmente nas questões culturais e no preconceito, como se é só buscar realmente o conhecimento. Eu acho que esse é o nosso papel. E pegando esse gancho, queria que você falasse, esclarecesse para o nosso público, acho que tem muita dúvida também, o que é a sigla LGBT? Hoje é LGBTQIA+, é isso? E o que é, o que significa? Se puder explicar para a gente. Sim. Então, as duas nomenclaturas, elas são aceitáveis, né? LGBT+, LGBTQIAPN+. Então, qual que é o processo de construção dessa sigla, né? Até anos 90, anos 2000, finalzinho de 2010, se utilizava o GLS, né, que todo mundo conhecia, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Verdade. À medida que a sociedade ela foi avançando no conhecimento de políticas de gênero, de sexualidade,
houve a necessidade de incluir e de trazer uma nova palavra, uma nova sigla para definição dessa população e como que a gente iria construir essas políticas. Então, dentro dos simpatizantes, englobava tudo. Então, héteros que se simpatizavam com a população LGBT, pessoas trans, na época não existia a discussão ainda de pessoas não binárias, porque essa discussão ainda é nova. Então, digamos que o S abrange aquilo que a gente não enxerga de L, né? Que L seria as lésbicas, G, a população gay, B, bissexual, T, transexuais, transmasculinos e travestis, que aí tem um recorte dentro de gênero dentro dessa sigla, LGBTQ. O que seria o queer, mas não é muito utilizado no Brasil. Entendi. Porque ela é uma sigla internacional, então ela se comunica internacionalmente, que é o que eu trouxe aqui no começo sobre cultura. Essa cultura ela vai ser reconhecida em todos os países do Ocidente que fala sobre direitos da população LGBT, e intersexo, que esse assunto é extremamente importante para se falar, e se fala pouquíssimo sobre intersexo. Inclusive tem até uma recomendação de um advogado que eu conheci na Conferência Nacional LGBT, que tem muita profundidade para falar sobre a população intersexo. Porque ainda há uma confusão gigantesca na sociedade sobre esse entendimento, mas era o que a sociedade enxergava anteriormente como hermafrodita. Então, o intersexo hoje é essa população. LGBTQI, assexual, de assexual são pessoas que não têm desejo sexual, que se identificam como não quero me relacionar com nenhuma outra pessoa de nenhum outro gênero, então eu sou assexual. LGBTQIA+, pansexual, é que se relaciona com pessoas de todos os gêneros, então não binários, enfim, toda a letra, então ela se relaciona porque ela se interessa pela pessoa e não pela sexualidade. Perfeito. Então, quando ela vai olhar para uma pessoa, ela não vai olhar, ela é lésbica, ela é gay, ele é trans, ele é hétero. Não, e esse rótulo ela não enxerga. Ela gostou da pessoa, então eu tenho uma afinidade sexual, eu quero ter uma relação com você. A PN+, o N seria as pessoas não binárias, que hoje nós estamos ainda avançando na compreensão dessa sigla. Então, para a gente entender a pessoa não binária, o mundo ele é binário. Então, você automaticamente, quando você já nasce, ou você é designado homem ou mulher. Dentro dessa construção não binária, de masculino, feminino, homem, mulher, essa pessoa não se identifica com esse gênero. Então, ela olha e fala, não me identifico e eu sou uma pessoa não binária. E aí ela pode entrar dentro de um espectro também de transexual, que isso é o que nós estamos discutindo dentro da sociedade hoje, aliás, da população LGBT, para a gente entender como que se regulamenta essas pessoas na Previdência Social. Porque o modelo que a gente conhece como sociedade, ela é binária. Então, para você trazer essa pessoa para dentro da dignidade do direito, é isso que precisa pensar. Então, essa sigla, ela passou por um movimento de transformação, né, de GLS para GLBT, que foi em 2009, se eu não me engano, na segunda conferência nacional LGBT. Então, as conferências, o ano passado a gente teve muitas conferências, então teve conferência de saúde, conferência da mulher, conferência da LGBT, conferência dos povos originários. Então, essas conferências, elas discutem essa construção do direito pela via institucional. Então, o que essa população está trazendo e como nós vamos discutir isso no Congresso Nacional, nas instituições, nas escolas, como que a gente vai levar essa pauta. Perfeito. Então, em 2009, teve essa mudança de GLS para GLBT, que era gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, e em 2014, se eu não me engano. Gente, depois vocês conferem as datas. Então a gente teve a primeira conferência, a segunda conferência e a quarta conferência, que foi o ano passado. Mas as conferências, nessa conferência nacional, acho que foi a terceira conferência, ela trouxe o L para frente da sigla, então passou a ser LGBTQIAPN+,
para trazer uma visibilidade para a luta feminista dentro da população lésbica. Porque ainda, quando a gente fala sobre população LGBT, você já coloca todo mundo, é gay, então uma mulher lésbica, ela é gay. Isso se reproduz dentro da cultura. Quando a gente assiste alguns filmes, a gente fala, mas, de uma mulher mesmo falando dela mesma, não, mas eu não sou gay. E por quê? Isso é um reflexo do patriarcado. Então o homem, mesmo que sendo um homem com orientação sexual, a sua orientação sexual, ele é um homem cis gay, ele ainda está dentro desse lugar de construção de privilégio. Então, a gente ainda tem, enquanto a população gays, ainda tem mais acesso dentro das possibilidades de privilégio, e a gente fala sobre trabalho, sobre segurança, sobre diversos privilégios sociais que a população lésbica não tem. Então elas ainda estão discutindo ainda sobre direito da população das mulheres com esse recorte. Então, onde as mulheres estão na sociedade e onde esse recorte das mulheres lésbicas estão dentro da construção de direitos, dentro da população LGBT e dentro da sociedade. Então, colocou-se o L na frente para que esta letra, esse L, seja lembrado e seja discutido dentro de uma construção de política pública. Eu acho que a evolução cultural, ela está muito acelerada e eu sei que o direito ele precisa acompanhar. Uhum. Qual que é a sua perspectiva, doutor, referente ao Estado? Até onde o Estado ele pode legislar sobre diversidade, identidade? Bom, eu tive uma professora no técnico jurídico que eu fiz antes de entrar na faculdade, inclusive ela é daqui de Guarulhos, é que eu não lembro o sobrenome dela, mas é Elizabeth. E ela foi minha professora de introdução ao estudo do direito. E acho que teve uma fala que ela trouxe ali dentro das primeiras aulas que me chamou muita atenção, e acho que eu levei isso para ao longo da construção da carreira. O direito, ele está sempre atrasado frente à sociedade. Ele nunca está à frente da sociedade, porque os fenômenos sociais acontecem e depois o direito vem para regulamentar. Então, quando a gente fala sobre atuação estatal e regulamentação do Estado sobre essas políticas, o que nós observamos, né? Eu não sei se você teve essa percepção dentro da faculdade de Direito, mas quando eu tinha 20 anos de idade e estava dentro da 19, 20 anos da faculdade e estava estudando sobre entes públicos, instituições, o legislador, isso era o que mais me confundia, o legislador. Porque dentro da compreensão empírica de mundo que a gente tinha na época, aos 20 anos de idade, a gente não tem ainda uma percepção de como se constrói isso. Então, quando vem ali a ideia, operadores do direito, você vai pegar isso que está pronto e você vai operar, a gente começa a não ser crítico a isso. Então, o que a academia diz quando ela fala entidade? Não parece que é algo que está apartado da sociedade e que não tem pessoas dentro daquela entidade e que não vai pensar na regulamentação do direito? E aí, trazendo aqui um gancho para a nossa instituição, para a subseção de Guarulhos, né, o presidente Abner, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre a necessidade de nós pensarmos que as instituições, elas são compostas por pessoas, e essas pessoas, elas são conservadoras, elas são racistas, elas são preconceituosas, elas estão reproduzindo aquilo dentro da instituição. Então, quando nós somos uma instituição, a OAB é uma instituição que representa a classe dos advogados e a sociedade civil. Então, se dentro dessa instituição eu não tenho pessoas para pensar nessas mudanças sociais, como que eu vou articular um avanço estatal? Porque o Estado, ele está para a população. Mas, dentro dessas regulamentações, é onde nós enxergamos aqui o que eu trouxe lá no começo da fala, extrema esquerda e extrema direita dentro de um pensamento estatal. Se eu tenho um pensamento mais conservador dentro do Estado, eu tenho uma supressão de direitos. Se eu tenho um pensamento liberal, extremista da esquerda dentro do Estado, eu também tenho uma supressão de direitos. Quais? Aí a gente precisa que esta camada acesse ao poder para a gente saber disso. É o que a gente falou sobre o comunismo. Não, o comunismo, o fantasma do comunismo, ele vai chegar, vai destruir tudo.
Meu bem, o comunismo nunca esteve presente economicamente, nunca esteve no poder. Então a gente só vai saber se isso é bom ou se é ruim se ele estiver. Então, como o Estado ele é atrasado frente à construção de direitos, ele precisa regulamentar. Porque nós estamos vivendo em sociedade. Então, se existe uma sociedade que prega sobre respeito, dignidade, segurança, saúde, educação, tudo isso está relacionado a toda a população. E aí, dentro dessa população, você tem esses recortes individuais. E aí, quando a gente fala sobre a nível Brasil, esse país é extremamente diverso. O que se pensa aqui em São Paulo não se pensa na Bahia, não se pensa em Minas. Então, como que você faz política pública para todas essas pessoas? O que nós não temos no país é uma coalizão nacional. A gente não tem um pensamento único. A gente fala sobre respeito, dignidade, educação e o estado de bem-estar, mas quando você olha para esse estado de bem-estar, você começa a olhar, você LGBT, você não tem direito sobre isso, está pedindo privilégio demais. Você, pessoa preta, você está pedindo privilégio demais. Então, essa é a visão de um Estado que não está pensando na diversidade que o próprio país tem para construir essa política. Beleza. Bom, primeiramente queria te dar os parabéns pela coragem, pela personalidade, né, que você tem de defender da maneira que você defende, com autenticidade, né? Eu acho que talvez no seu lugar temos muita gente, né, que queira realmente dar a cara para bater, mas não tem coragem por conta da sociedade preconceituosa, dos julgamentos, enfim. Então eu queria te dar os parabéns perante aí seu posicionamento, por você ser autêntico e lutar realmente em relação à educação social para que a sociedade evolua no contexto geral. E acredito que não deva ter sido fácil, né? Um preto, nordestino, lutou demais, mas assim, hoje é exemplo para a sociedade, baiano, advogado. Então, como que você acredita que você superou, né, e ainda supera todas essas dificuldades e hoje é referência, mas não é referência por ser puxar saco de alguém ou colocar você num determinado cargo, mas sim você construiu, né, uma carreira, você demonstra ali para as pessoas autenticidade para que você seja respeitado, mas não com imposição, pelo seu suor, pela sua labuta. Queria saber. Acho que quando você foi falando, eu fui voltando nas memórias de infância. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas Café com Justiça é conexão genuína. É sobre isso. E é importante a gente falar. O doutor ficou emocionado, mas é porque é verdade. Quem está aqui na cadeira não é. Embora tenhamos o roteiro a seguir, eu não sigo muita coisa, a gente fala o que realmente o coração precisa falar. E assim, eu acredito numa filosofia humanista de que nós somos parte do universo e o universo conversa com a gente através das pessoas. Então, para algumas pessoas é muito difícil ouvir elogios, ouvir essa fala que você trouxe agora, porque é a sua visão sobre mim. Quando eu estou passando por esse processo, eu falo, gente, mas será que eu sou tudo isso? Porque isso é um processo de autoestima, de autoconhecimento, né? Então, quando, trazendo o recorte da população LGBT, que eu me enquadro nesse recorte, e da população negra, nós não crescemos com autoestima. Nós crescemos numa sociedade onde aqui você não é aceito. Aqui você não pode ser dessa forma. E eu sempre fui bicha, gente, sempre fui viado, sempre, desde pequeno, eu sempre fui essa pessoa. Só que eu cresci dentro de um modelo onde não era aceito pela família por não ter compreensão sobre isso, não sofri nenhum processo de violência, que você está expulso, não passei por isso, mas muitos colegas meus e pares passaram por isso. Então isso é um processo de autoconhecimento. Então, se hoje eu estou nesse lugar que eu ocupo, foi porque eu não quis perder a minha identidade. Eu não quis moldar a um modelo social para ter acesso a determinados espaços.
E, por um tempo, isso aconteceu. E acredito que muitas pessoas passaram por isso, e acho que isso é uma experiência pessoal. Quando eu vim para São Paulo, eu tive um processo de negação de cultura nordestina, porque eu tinha 17 anos, não tinha compreensão de como o mundo funcionava e cresci numa cidade do interior da Bahia, onde se dizia, se você quer ter sucesso, se você quer crescer na vida, se você quer alcançar os seus sonhos, aqui não é o lugar, porque aqui não tem oportunidade, e isso é a realidade de muitas pessoas que crescem no interior, nos interiores. Aí, especialmente, eu estou trazendo aqui o recorte do Nordeste, porque foi onde eu estava. Então, a gente cresce com o modelo São Paulo, Rio, Minas, e aí dentro ali de onde eu estava, que eu morava no extremo sul da Bahia, era mais próximo de Vitória ou Belo Horizonte. Então, a gente crescia com esse anseio de ir para fora. Quando isso aconteceu, que a vida me trouxe para cá, por uma questão pessoal, familiar, mudanças ali dentro do modelo familiar, eu vim com esse lugar de sofrer preconceito em São Paulo, ter muitas portas fechadas em São Paulo, sem saber que aquilo era preconceito, sem saber do porquê que aquilo acontecia. Então, quando eu chegava numa entrevista de emprego, eu falava, isso daqui, gente, eu vou passar, olha esses candidatos. Não desmerecendo as outras pessoas, mas qualificando aquilo que eu enxergava sobre mim. E aí eu não passava, por quê? E dentro dos processos seletivos falhos hoje, ninguém dá resposta, ninguém te dá um feedback, olha, você não passou por isso, a sua construção foi assim, você falou tal coisa, e isso é muito ruim. Isso ferra com a nossa saúde mental, porque você passa anos tentando resolver um problema que você não sabia, e a partir do momento que você toma conhecimento, isso é muito doloroso. Ou achando que você é um problema. Ou achando que eu sou um problema, porque pessoas pretas e pessoas LGBTs e mulheres crescem nessa sociedade achando que isso é um problema. Então, essa autenticidade está relacionado com o fato de que hoje eu me conheço. Então hoje eu volto lá nas minhas memórias de infância, de como que aquilo acontecia dentro da escola, como eu sofri preconceito dos outros alunos, de professores que não sabiam lidar com aquilo. Na faculdade também, eu gosto dessa memória, porque eu tive um professor que... Ele, dentro de uma avaliação de trabalho, ele foi extremamente duro comigo e com uma colega minha, que a gente estava apresentando, que é minha amiga, a gente estava nesse processo de construção e a gente sempre volta para falar sobre isso, porque foi uma avaliação muito dura, do tipo, você não vai ser nada. E aquilo me pegou demais, porque existia esse lugar do preconceito nessa fala. Por mais que não seja, eu estou falando disso de você porque você é nordestino. Não, ele está intrínseco, ele está presente na cultura. E eu vou falar isso. Quando a gente fala sobre processo de colonização, mentalidade de São Paulo como a locomotiva do país, há um olhar de superioridade sobre as outras culturas, e isso não é bom. É importante o cenário geopolítico de São Paulo para o país? Sim. Não há um desmerecimento em relação a esse significado que o Estado tem para o país? Sim, não há. Mas a gente precisa observar como que isso se construiu. E aí a análise de mercado, análise de poder que a gente precisa fazer sobre isso. Então, quando essa população do Sul olha para o Nordeste, olha como olhar, tá vendo? Não querem trabalhar, tudo vagabundo, fica aí vivendo de Bolsa Família, não tem a força que nós aqui construímos esse Estado. Então, é sempre um olhar de diminuição. Então, é o olhar da incapacidade, você não merece esse espaço porque você não veio de família tradicional, você está em outro estado. Então, construir tudo isso em outro estado demanda essa camuflagem social. E acho que foi isso que eu passei e tive um processo de autoconhecimento para reconhecer isso na terapia. E a partir desse lugar foi quando eu falei, eu não vou diminuir a minha identidade para caber nos espaços onde eu frequento. Não se e aí isso entra né? dentro da instituição. Eu não vou me diminuir para caber dentro de uma instituição que ainda é conservadora.
E eu gosto muito da visão do Abner sobre isso. Acho que a gente precisa sempre exaltar esse processo progressista da subseção de Guarulhos, que traz isso em todas as camadas. Então, de fato, é uma subseção que observa esse progresso social. Então, o ouvir do outro, que história que você está trazendo para cá? Como que eu vou olhar a sociedade a partir do seu lugar? A partir desse corpo dissidente onde você ocupa na sociedade, né? Então, é esse momento que nós estamos passando. É isso o reflexo positivo do identitarismo. Então, nós só conseguimos hoje enxergar a instituição como nós enxergamos hoje, a saúde pública como nós enxergamos hoje, o processo de adoecimento da população como nós enxergamos hoje, porque outras vozes puderam dar fala para esse lugar. Então, quando a gente olha as referências da população preta, né, a gente olha o Mano Brown, Djamila Ribeiro, Carla Cotirene, essas pessoas que construíram esse pensamento, nós estamos ali falando sobre um novo olhar institucional. E é aí que eu trago aqui o gancho, porque eu vou sempre fazendo essas relações, né? É aí que eu trago o gancho que as instituições são feitas por pessoas. E essas pessoas que foram marginalizadas, que foram levadas para fora da sociedade, precisam ocupar esses espaços de poder. Se nós queremos uma sociedade onde a representatividade do povo esteja dentro das instituições, esteja dentro dos espaços de poder. Então, essa confiança precisa estar presente dentro dessa população LGBT, dentro dessa população preta, que ouviu durante muitos anos: você não pode ocupar esse espaço. Aqui não é o seu lugar. E essa autenticidade é a força que a gente leva para falar: eu existo nesse lugar, eu existo dentro dessa sociedade. Essa política que está sendo pensada é para o meu corpo, não é para o modelo tradicional. E o modelo tradicional também precisa de respeito, dignidade, e todo mundo precisa conviver. O que a gente está pedindo aqui não é privilégio, é a verdadeira adequação do direito. É o que a Constituição diz. Só que lá ela não coloca todas as letrinhas, mas é o que a Constituição diz. Parabéns por você não se vitimizar e, assim, o Dr. Zadok Ribeiro, o Dr. Zadok Cardoso, ele não se vitimizou, ele foi resiliente, ainda né? Mas talvez você que esteja nos assistindo aí precisa fazer uma auto-reconstrução, reprogramação, porque a gente não tem o direito, né, de apontar alguém ou de empurrar alguém do penhasco, porque às vezes a pessoa internamente está tão derrotada e o seu preconceito, a sua fala pode acabar com o sonho de alguém, né? E essa pessoa, grande parte, não pode ser não tão resiliente quanto você para que hoje fosse exemplo. Então, cabe a nós entender, abrir a mente para poder realmente enxergar a realidade do outro, que não é a nossa, e respeitar. Eu acho que é isso, e é sobre isso. Doutor, estamos chegando para o final já, bate-papo aqui, a gente falaremos por horas aqui, né? Muito conteúdo, é muito mais complexo do que você imagina, do que a gente ficar discutindo até mesmo a relação de quem vai no banheiro A ou no banheiro B. Uhum. Podemos fazer um bate-bola aqui, respostas, uma frase, uma palavra curta, bem rápida? Vamos tentar. Vamos lá, doutor. Diversidade é? Diversidade é o que nós enxergamos na natureza. E isso reflete na sociedade. Liberdade tem limite? Tem limite. Liberdade sempre tem limite. Tradição ou transformação? Transformação. Militância necessária ou excessiva? Necessária. Justiça é imparcial? Não, nunca foi. Cultura ou ideologia? Cultura. Representatividade resolve? Com certeza. Sociedade brasileira, ela está pronta? Está caminhando. O que mais te preocupa hoje? O que mais me preocupa hoje? As mudanças climáticas. O que te dá esperança? O que me dá esperança? As novas gerações. Uma verdade incômoda? Uma verdade incômoda? Vixe, essa é difícil. Vamos passar, que ainda... Complete aí. O direito ainda vai? Se transformar. Uma palavra para o futuro? Esperançar. Bom, gostaria de deixar aqui, entregar para o doutor aqui um certificado de participação.
em forma de agradecimento, a caneca do Café com Justiça. É um muito obrigado, pequeno querido. presente da gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo carinho. Obrigado você. Pelo bate-papo. Eu que agradeço. Foi uma delícia. Um bate-papo aqui enriquecedor. Deixa eu ver se dá tempo, acho que não dá, mas eu queria deixar uma dúvida que eu tenho, porque eu vejo uma lacuna em relação ao judiciário dentro dessas temáticas. E dentro dessa lacuna, o que eu enxergo? Por exemplo, hoje o registro civil e a mudança de identidade, ela pode acontecer. Então, o João hoje ele pode ir no cartório de registro civil e mudar a identidade e virar a Maria. Né? A partir de agora, a identidade, ela se identifica como Maria e vai assim seguir nas mudanças de suas documentações. Em caso de um cometimento de crime, a exemplo, hoje ele tem a prerrogativa, ou ela, de escolher se vai para o presídio feminino ou masculino. Vamos supor que a mulher trans ela foi para o presídio feminino. Só que lá ela engravidou alguém. E aí, o que faz? Existe essa lacuna? Como que faz? Porque eu acho que é complexo, não sei se vai ter tempo. Se não tiver tempo, se o doutor tiver alguma outra dica, fica à vontade para poder responder. Sim. Essa resposta ela é complexa e a gente precisa observar por diversas camadas. Eu acredito que seria interessante a gente trazer um advogado especialista em direito penal, porque não é a minha área, mas a gente pode fazer um bate-papo entre o direito penal e como nós estamos dentro da construção de políticas de diversidade para esse direito. Mas o doutor também enxerga que existe essa lacuna. Existe essa lacuna. E o direito precisa construir o pensamento de como se resolve essa lacuna. Perfeito. Porque ainda é um problema presente na sociedade, principalmente trazendo esse recorte da população carcerária, e aí é mais um diálogo entre o cumprimento da justiça com a realidade que aquela pessoa vai enfrentar ali dentro do presídio. E aí a gente está falando de um cenário, de uma camada mais baixa da sociedade, em que não se discute sobre o direito de ressocialização dessa pessoa. E aí acaba sendo mais a questão da humilhação, ao ponto de não poder enxergar a dignidade de gênero e a dignidade sexual dessa pessoa dentro desse processo. Perfeito, doutor. Então, dentro dessa complexibilidade, assumimos um compromisso aqui, eu, doutor Zadok, de trazermos um especialista do direito penal e processual penal para que nos direcione e explique para nós, para os nossos telespectadores também, sobre essa lacuna que nós temos no judiciário, e a gente bate um papo realmente de maneira mais técnica, porque eu acredito que o Brasil é carente de infraestrutura e de estrutura para determinados públicos dentro da sociedade. Doutor, se você puder deixar algum recado para o nosso público que nos assiste, qual a conversa sobre diversidade que o Brasil ainda evita ter? Fica à vontade para que a gente possa encerrar. Qual a conversa que o Brasil evita ter? Muitas. Porque são várias camadas que precisam ser observadas. E a gente precisa sair um pouco da camada do capitalismo para a diversidade e olhar para as camadas sociais, né? O que o Estado pode fazer para implementar essas políticas de uma forma estatal e de construção dessa sociedade. Então, deixo essa reflexão para que você, indivíduo social, pense nessa construção de política que talvez ela não possa te afetar, mas ela afeta a sociedade como um todo. Então, nós temos a responsabilidade individual de construir um processo social. Isso é responsabilidade de todo cidadão. É isso aí, humanizar provocar você culturalmente, né? Obrigado, doutor Zadok Cardoso, muito obrigado. E você que nos assiste, nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.